Oi, gente, eu sou a Ana Boa e bem-vindo ao meu canal. Deixa eu explicar a vocês o que está acontecendo. Já saiu a primeira parte, né, do que eu estava explicando sobre a doença, como eu descobri os sintomas e tudo mais. Só que esse vídeo ia ter uns 20 minutos. Só que quando foi assim uns 15 minutos, ele deu alguma coisa, que eu não sei o que é que esse celular tem. Então, a partir desses 15 minutos, ficou saindo a voz atrasada. Eu falava e a voz saía muito depois. Aí ficou muito ruim. Então, eu tô fazendo o quê? Eu tô regravando agora. Já passou 2 dias desse dia que eu já fiz esse vídeo. E eu vou regravar para vocês. Ia ter uma parte 2, né? Então, eu vou regravar essa parte, né? Que foi mais ou menos 10 minutos que eu tava explicando. E vou colocar já a segunda parte. Vou tentar fazer tudo num vídeo só. Tá certo? Porque aí os outros vídeos a gente já vai falar de outras coisas. Tá bom? Então vamos lá. Então, voltando ao assunto, quando chegava lá, né, para fazer a quimioterapia, já era 11h30, meio-dia, dependendo do trânsito, né, que eu enfrentava para chegar lá. Então, eu chegava lá, comia alguma coisa e entrava para a quimioterapia. Né? No começo, no primeiro dia, eu senti um pouco de enjoo, senti uma sonolênciazinha, mas assim, nada mais que isso. Eu sentia mais as coisas assim quando chegava em casa, né? Que eu ficava enjoada, aí eu não tinha vontade de comer, né? Mas é essencial que a pessoa coma, porque para não dar fraqueza, ou a pessoa até não ficar passando mal, né? Não ficar desabilitada, ou ficar desidratada. Então sempre tem que estar bebendo muita água, comendo, mesmo que você não tenha vontade, né? Mas você tem que comer, porque isso ajuda muito no tratamento. E nesse período que a gente está fazendo a quimioterapia, tem muitas restrições, né? De comida, principalmente de coisas derivadas do leite, né? Que ela, no meu caso, ela mandou cortar. A única coisa que eu podia comer assim era da parte do leite, era queijo coalho. Mas o resto, leite em pó, leite líquido, outros queijos, nenhum desses eu podia comer, né? Porque por causa da quimioterapia e também da radioterapia, poderia me dar dor de barriga, eu poderia ficar desnutrida, essas coisas. Então eles pedem pra gente cortar. Aí nesse processo, né, que eu tava fazendo as quimioterapias, eu perguntei à médica, né, na primeira vez, se por acaso ia cair no cabelo, porque a gente vê, né, muitas pessoas que fazem a quimioterapia, o cabelo cai. É difícil uma pessoa fazer quimioterapia e o cabelo não cair. Aí ela disse pra mim que a minha quimioterapia não era dessas. Meu cabelo não ia cair. Por uma parte eu fiquei aliviada porque assim, quase ninguém sabia, né? Só sabia minha mãe, meu pai e alguns amigos bem próximos. E eles sabiam, minha família, eu só contei depois que eu tive que fazer a cirurgia pra fazer a retirada do útero, né? Que eu vou contar um pouquinho mais pra frente como foi. Então, assim, ninguém sabia. Então, por uma parte, foi bom, porque eu poderia fazer, né? E não queria contar ninguém, pra ninguém, porque eu não queria deixar ninguém preocupado, né? E porque também, às vezes, as pessoas perguntam tanto e você só quer esquecer da doença. Você não quer estar lembrando toda hora que tem aquela doença, que tem um tratamento. Como eu falei, o tratamento, ele é muito, assim, rigoroso. Então, você não tem vontade de fazer nada. É como se fosse assim. Eu nunca tive depressão, né? Graças a Deus. Mas é como se fosse isso. Você não tem vontade de tomar banho, você não tem vontade de comer, você não tem vontade de beber água, você não tem vontade de fazer nada. Nada. Você fica como se fosse triste lá no seu canto. Então, sempre assim, minha mãe e meu pai conversavam comigo, puxava assunto, vamos assistir um filme, vamos fazer alguma coisa. Por isso que nessas horas é muito importante a família, as pessoas próximas, os amigos, para ajudar nesse momento, né? Porque a pessoa fica sem vontade de fazer nada mesmo. É muito ruim, assim. E se você deixar naquele período, você se entrega. E depois que passa o período, você continua nisso. Então, se tiver alguém incentivando, ajudando, te impulsionando, botando pra frente, é a melhor coisa que tem. Porque quando passar aquele período que a medicação for amenizando, né, for passando assim, o efeito da medicação, aí você vai conseguir sair daquela, vamos dizer assim, daquela tristeza, né? Daquele desânimo que você fica, na verdade. Aí, pra vocês terem uma ideia como é tão, assim, pesado nesse sentido, assim, psicologicamente falando, que no último dia eu já não queria ir.
Era a última quimio, eu não queria ir. A minha mãe fez, vai que é a última e vai dar tudo certo. E a última quimio caiu no mesmo dia que era a última radioterapia também. Então foi o último dia que eu fiz, terminei as duas. E eu precisava fazer só a bracioterapia, que era depois, né, que acabasse a radioterapia, que não podia fazer junto. Aí eu peguei e fui, né, terminou tudinho, aí eu fui encaminhada para fazer a bracioterapia, que já foi em outro hospital, né? Não foi. Aí, se eu não me engano, eu terminei as duas no dia 21 de outubro, né, de 2021. Mas eu vou botar a data aqui certinho para não estar falando errado. Aí, quando terminou, né, como eu disse, eu fui fazer a bracioterapia. A bracioterapia era só 3 sessões, mas assim, é uma coisa que desgasta muito fisicamente. Por quê? Porque a bracioterapia é uma terapia interna. Então, no caso, você vai para a clínica, né? Que no caso foi no próprio Hospital do Câncer daqui de Pernambuco. Você vai para a clínica e vai ser uma radioterapia, só que interna. Então, a gente que é mulher que faz prevenção, essas coisas, sabe como é, né? É como se fosse fazer um exame preventivo. Mas no caso, você deita na maca, eles botam lá os equipamentos para monitorar, né, a batida do coração, tudinho. E você fica com as pernas abertas e eles colocam o, o equipamento, né? No caso, na vagina. E ali vai sair a radiação, que a radiação tem que bater direto no útero. Então, na primeira vez que eu fui fazer, tinha que botar equipamento, tinha que botar até sonda. Então, foi 1 hora, eu deitando na maca, com as pernas, porque tem um negocinho assim pra você apoiar a perna, né? Com as pernas lá apoiadas durante 1 hora. Aí disseram que esse procedimento só fazia na primeira vez. Aliás, só demorava muito assim na primeira vez. Aí tá certo, né? Eu fui, fiz a primeira vez, fiquei um ano não, 1 hora lá com a perna pendurada, eu já tava dormindo, eu já não tava sentindo mais minhas pernas. E na sala você fica só, né? Por causa da radiação, você fica sozinho. Eles colocam o equipamento, ligam e saem. Quando dá hora, eles voltam. Aí tira tudinho. Quando foi na outra, na segunda, já demorou menos. Demorou uns 30 minutos. 30 a 20 minutos. Quando foi na outra, demorou uns 15 minutos. Aí o procedimento, como eu falei, é esse. Você vai pra clínica, eles mandam você levar a toalha, sabonete para tomar banho lá. Você toma banho lá, vai pra sala, né? Se organiza na maca, tudinho, eles botam os equipamentos para monitorar tanto a sua pressão como a batida, né, do coração. E você fica lá, sentada não, deitada, com equipamento, no caso dentro, né? Você não pode se mexer. Na primeira vez eles colocaram até uma sonda. Olha, se você quiser fazer xixi, você pode fazer, porque vai demorar. Só que eu não consigo fazer, não sei, meu psicológico não bate, aí eu não conseguia fazer. Ficava aprendendo, né? Mas eu fiz tudinho. Quando terminou a bracterapia, eu voltei para a médica oncologista, né? Que é a que cuida dessa parte do câncer. E ela pegou e marcou para a gente fazer a ressonância para ver direitinho como é que estavam as coisas. E eu esqueci de dizer, né? Eu falei os tratamentos todinho, mas eu não expliquei o porquê eu desenvolvi o câncer, né? Então a médica, assim que eu fui me consultar, que ela foi me confirmar, né, que era o câncer mesmo, ela perguntou por quanto tempo eu não fazia prevenção. Isso eu sempre faço 2 vezes no ano, né? 6 em 6 meses, que é o recomendado. Só que como teve a doença e teve que fechar as coisas tudinho, no posto foi difícil, né? Como eu disse, era difícil fazer e eu não consegui fazer por 1 ano só. Aí ela disse, olha, isso daqui você teve um HPV, né? Que provavelmente você pegou por uma relação sexual sem camisinha. E esse HPV não teve o tratamento certo e foi desenvolvendo durante 10 anos e virou esse câncer no colo do útero. Aí, como eu falei no outro vídeo,
a gente que é mulher, mulher e homem, né? Mas mulheres eu acho que a gente tem mais essa questão de se cuidar, de ir mais na médica, né? E geralmente tem homens que às vezes ficam mais doentes, até com câncer mesmo na próstata, porque não querem ir no médico, não querem se cuidar. Mas assim, é uma dica e eu falo pra mim, e hoje serviu como experiência. Qualquer coisa que você vê anormal no seu corpo, vá no médico, por prevenção. Porque eu sempre ia no médico, sempre fazia os exames e nunca dava nada. Dava informação, dava. Ai, bota pomada, pronto. Nada demais. Mas ali já estava evoluindo com câncer e eu não estava sabendo. As enfermeiras não estavam sabendo. Agora eu não sei se elas não sabiam porque não examinavam direito, ou se era no laboratório, eu não sei. Eu não vou botar a culpa em ninguém porque eu não sei. Mas assim, é questão de se cuidar. Em todos os sentidos. Cuidar vai ter relação, coloca uma camisinha, tem alguma coisa diferente no seu corpo que você tá vendo que não é normal, vá no médico, não espere, semana que vem. Não. Porque a sua saúde é uma coisa única. Se você perdeu a saúde, você perde emprego, você perde tudo na sua vida. Você depende da sua saúde para você fazer tudo. Então, cuide da sua saúde, tá certo? Porque é uma coisa muito importante. Não tem como voltar atrás. E outra coisa, gente, hoje já tem a vacina, né, para os adolescentes se prevenirem, mas no meu tempo não tinha. Se tivesse naquele tempo, provavelmente eu não teria desenvolvido câncer, né? Mesmo sem eu saber que tinha HPV, se eu tivesse tomado, eu não teria desenvolvido. Mas, como eu falei, eu não vou culpar ninguém, né? Aconteceu porque tinha que acontecer. Eu acredito que tudo é na permissão de Deus. Então, é como eu falei, se previnam. Qualquer sinal anormal no seu corpo, vá no médico, se consulte. A prova é tão grande assim que meu corpo já estava dando sinais e eu não estava percebendo. Que quem me conhece, eu era bem gordinha, né? E do nada, assim, vão bem dizer, do dia pra noite, durante um mês eu perdi, acho que foi uns 10 quilos. E eu achava super normal, porque eu ia caminhar, eu ia correr, né? Eu andava muito daqui pro centro e tudinho. Então, pra mim, meu corpo tava emagrecendo, eu tava feliz da vida, né? Porque o povo fazia, eu tô ficando magro, isso aqui, isso ainda bem, tá dando resultado. Mas não era, já era a doença, né? Dando sinais e eu não sabia. Mas é como eu falei, olhem o que o seu corpo fala, né? Prestem atenção, vocês melhores do que ninguém se conhecem o seu próprio corpo e qualquer coisa vá no médico, tá bom? Aí agora eu vou deixar o resto do outro vídeo, da parte 2 que eu gravei, vai continuar nessa explicando o resto das coisas, certo? Pronto, aí agora vou explicar o que aconteceu depois do tratamento, né? Aí acabou o tratamento, vamos fazer os exames, né, de novo, pra ver como é que tá, o que é que tá acontecendo. Fui na oncologista, ela disse, eu vou passar outra ressonância pra você fazer, pra ver como é que tá. Você vai fazer uma ressonância, você vai fazer um PET scan. Aí até aí eu não sabia que era um PET scan, porque eu nunca tinha feito na minha vida, né? Aí vamos fazer um PET scan. Aí eu marquei tudinho pra fazer. Pra você fazer esse PET scan, você não pode comer nada que tenha açúcar. Quando você tem um câncer em algum canto, a gente vê muitas vezes, fulano tem um câncer, vamos dizer assim, no intestino. Ele aumentou, ele cresceu, ele se espalhou pelo corpo. Porque quando a gente come, o corpo da gente se alimenta basicamente de açúcar, né? A gente precisa de açúcar para ter força, para fazer as coisas. Açúcar é o que move a gente praticamente. E o câncer também, ele se alimenta de tudo que a gente se alimenta, como se fosse uma criança, um filho, né? Então eu tava pesquisando e eu vi que ele suga, não é que ele suga, ele absorve muito açúcar, né? Por isso que ele cresce, por isso que ele desenvolve. Então, para fazer esse exame, eu não poderia comer nada que fosse virar açúcar. Então, praticamente, eu só poderia comer verdura, arroz, se não me engano, verdura, arroz, ovo e fruta. Não, acho que nem fruta poderia.
Então, a única coisa que eu comia, eu passei um dia, tinha que ficar um dia, né? Um dia antes, né? Um dia antes, sem comer nada que tinha açúcar. E no dia, e em jejum, né? Acho que só podia beber água. Então, eu passei um dia sem comer nada, eu só comia verdura, arroz e água. E foi o dia assim, que eu me senti mais fraca na minha vida. Porque parecia que eu não tava comendo nada. Eu não aguentava nem andar, até para ir pra fazer o exame. Foi horrível, porque eu fui, o exame, elas disseram que era para ir 9 horas, mas eu só fiz o exame depois de 1 hora da tarde. E já tava com fome, já não podia comer, então foi horrível. Aí o pai disse que você entra lá na sala, né? Eles botam alguma coisa na sua veia, uma medicação, e você vai pra sala e tira uma foto, como se fosse uma radiografia, né? Eles filmam lá tudinho e pronto. Aí se ficar bom, ele libera você vai pra casa. Ok. Peguei o resultado, levei pra oncologista. Aqui, doutora, veja aí. Ela fez pra oncologista e pra ginecologista, né? Que é as duas que ficam acompanhando simultaneamente, tanto uma como pra outra. Eu disse, olha, mostrei, ela fez, olha, ainda tá. A gente fez os tratamentos tudinho, não era para estar apontando mais nada, mas está apontando ainda, está acendendo. Se está acendendo é porque ainda tem célula cancerígena, a gente vai ter que fazer uma cirurgia. Eu sei que quando eu fui mostrar os resultados que ela viu que ia ter que fazer a cirurgia, foi junho, porque ela fez, você vai se operar em julho, dia 12 de julho. Eu disse, então 1 semana antes do meu aniversário, né? Porque eu completo o ano no dia 18 de julho. 1 semana antes do meu aniversário, tá certo. Ela disse que era uma coisa rápida, que entrava, você vem na segunda, se opera na terça, na quinta-feira você já tá liberada. Eu disse, graças a Deus, né? Eu vou passar meu aniversário em casa, menos ruim. Você vai fazer uma esterectomia, que vai ser a retirada do útero, dos ovários e tudo. Tá certo. Aí vamos lá, né? Chegou no dia, eu fui, me internei, aquele processo todo, assinar documento, saber como é. Quando foi, eu fui me internar na segunda, né? Fiquei o dia todo lá, na segunda noite teve que fazer a lavagem, né? Eles dão um laxante, tomei laxante, né? Pra sair tudo, pra ficar limpinho. No outro dia minha cirurgia ia ser à tarde. E não pode comer, né? Não pode beber água, não pode nada. Você tem que ficar lá na seca, né? Pode comer até 10 horas, depois de 10 horas você toma o laxante, né? E ali você pode molhar um pouquinho de a boca, um pouquinho com água só e pronto. Aí tá certo, né? Tinha outra pessoa no quarto comigo, outra senhora, ela foi de manhã e eu fui à tarde. Aí tomei banho, tudinho, chegou o cara, vamos, a gente foi, desceu, né? Pra cirurgia. Eu pensei que era pra cirurgia, né? Aí chegou lá embaixo, ela teve que... Porque eu tava no 11º andar, né? Era o último... Como é que eu digo? O último andar, né? Aí desceu, tudinho, foi pra sala de baixo pro preparatório, pegou os dados, tudinho, confirmou, vamos embora pra cirurgia, né? Eu acho que eu fiquei 1 hora ainda esperando na parte de baixo, né? A médica chegar, se preparar, tudinho. Eu tinha descido, acho que era 1 hora. Quando eu entrei na sala, eu creio que já eram... Porque tinha um relógio lá, né, pendurado. Então eram umas 2h20, 2h30 por aí. E tinha uma menina lá na sala, que já era uma acompanhante minha, né? E já ficou nervosa, né? Porque ela disse que a cirurgia era em torno de 2 horas. Então, querendo ou não, já fica naquela tensão, né? Aí tá certo. Entrei, sentei na maca, né? Parecia aquelas coisas de filme, né? Aparelho pra todo lado. Aí vamos dar anestesia. Sentei lá na maca, né? Eu não vi a agulha, só senti. Aí teve que... Eu levei umas 3 anestesias. Foi nas costas. E eu sentia só a agulha assim entrando nas minhas costas. Chega a dar uma agonia assim. Eu tomei umas 3 dessas. Mas depois que eu tomei, eu não me lembro de nada. Não me recordo de nada. Aí tá certo, eu só lembro de alguém me chamando assim, Amanda.
Quando eu consegui abrir o olho, porque a anestesia é forte, ainda bem, né? Porque eu não queria ter acordado na hora. Acordei, né? E eu já tava no pós-operatório, na sala, só tinha eu e as enfermeiras. Ela perguntava, você tá bem? Você tá sentindo suas pernas? Isso. Só que eu não conseguia falar, fez eu tô falando aqui. Eu só conseguia fazer eu tô bem, eu só fazia Aí tá certo, ela vou chamar o marqueiro pra levar você pro quarto. Pegou, chamou o marqueiro, outro dia eu subi no elevador. Aí eu lembro da cara da minha amiga quando me viu, que ela chega e ficou aliviada. E é uma das poucas coisas que eu lembro, né? Depois que eu saí da operação. Aí quando ela ia descer, né, pra ver se tinha notícia, tudinho, aí ela me viu chegando, aí eu lembro da cara dela de alívio. Que agora é engraçado, né? No dia não foi engraçado, mas agora é engraçado. Ela, ai, graças a Deus, amor, eu já tava preocupada. Só que eu pensei o quê? Passou umas 2 horas, o quê? Umas 4 horas da tarde. Só que já era 6 horas da noite. Pra quem tinha descido que tinha descido de 1 hora e voltado de 6 horas e dizer que era só 2 horas de operação, então eu entendo, né? Porque ela ficou preocupada. Aí pronto, eu cheguei no quarto, me botaram na cama. Ela perguntou, tu quer alguma coisa, quer comer? Eu não conseguia, porque eu estava morrendo de sono. A anestesia ainda, né? Fazendo efeito. Aí eu lembro que ela ligou pra minha mãe, né? E meu pai, que também já estavam preocupados. Eles me viram, né? Falaram comigo, eu só mexi a mão assim, dei um tchauzinho e pronto, dormi. Só acordei no outro dia, que já era quarta-feira, né? Porque eu fiquei segunda, internada, na terça foi a operação. Aí, na quarta eu já acordei de manhã. Ainda acordei cansada, assim, meio... Anestesia, isso. Anestesia ainda tava fazendo efeito, né? No outro dia de manhã. Aí eu acordei, né? Assim, a cirurgia, eu pensei que seria assim, porque a minha barriga, né? Seria deitada, mas não foi deitada, foi assim, ó, em pé. Corte assim na horizontal, na vertical em pé. Aí chegaram as médicas, como é que você tá, tudinho, tá. Eu disse, tô bem, doutora, tô sentindo uma dorzinha, né? Mas é por causa da cirurgia dos pontos, né? Vai botar o soro, aí disse, você ficar tomando dipirona toda hora, de manhã e de noite, você não vai falar muito, se levante devagar, ande pra... Não, você ande pra não dar trombose, tudinho, tá certo. Aí eu não reparei nada de diferente, né? Até a hora que a enfermeira foi lá trocar o curativo. Ela fez o curativo, tudinho. E eu notei que desse lado, daqui do lado esquerdo, né? Tinha alguma coisa na minha barriga, mas eu não sabia até aí eu não sabia o que era. E eu não tinha perguntado a ninguém. Eu pensei que era um dreno para tirar alguma secreção da cirurgia, alguma coisa assim, né? E isso passou, isso foi de manhã. Quando foi à tarde, chegou uma mulher lá, né? E ela fez assim, tem alguém aqui nessa sala que tá usando bolsa de colostomia? Aí eu disse, aqui nessa sala e tal. Ela disse assim, eu tô usando alguma coisa, mas eu acho que é um dreno e tal. Aí ela, deixa eu ver. Quando ela tirou a bata assim, né, que eu tava com a bata ainda, ela disse, não, isso aí é uma bolsa de colostomia. Não avisaram você, não? Eu disse, não. E o que é isso? Aí ela foi me explicar. Ela fez isso daí, é um processo que faz para quando a pessoa não consegue fazer as necessidades normalmente. Não no sentido de xixi, porque o xixi saía normal, tinha direitinho, né? Demorou um pouquinho para sair depois da cirurgia, mas saiu normal, sem problema. Quando você for fazer suas necessidades, vai sair por essa bolsa, você não vai fazer mais normalmente de ir no banheiro e tudinho. Eu disse, mas eu não tô sabendo de nada. Ela era uma representante, no caso, né, da bolsa, dessa bolsa que ela apresentou pra mim, explicou tudinho, como usar, como trocar, tal. Aí tá certo, só que aí eu já fiquei em choque. Nesse dia foi a minha mãe que tava, porque ficou minha mãe e uma amiga da minha mãe, que é uma amiga minha também, né, revezando, né, os dias. E até aí a gente não sabia de nada. Aí quando foi
Isso eram as 4 horas da tarde. Aí os médicos já não passavam mais, porque os médicos passavam pela manhã. Só que como eu não estava conseguindo comer, tudo que eu comia eu vomitava. Tudo que eu comia eu vomitava. Eu não conseguia segurar, né? A comida. Eu comia e vomitava. Quando foi no outro dia de manhã, os médicos passaram. Eu disse, que história é essa de colostomia que ninguém me disse nada? Aí ela foi explicar, né? A doutora. Olha, quando a gente foi fazer a esterectomia, a gente viu que tinha um nódulo no caminho do seu reto, né? Que por onde passa o bolo fecal, né? Pra sair. Tinha um nódulo lá e a gente tirou. E ali pode ser provavelmente um câncer num reto, né? E um câncer no reto é muito agressivo e a gente vai precisar estudar para ver se é. Se for, a gente vai ter que fazer um estudo para ver se você tem propensão, se é genético da sua família. Sua família tem, senão minha família nunca teve câncer. De uns dias para cá que a gente soube que uma tia da minha mãe tem ainda no caso, que ela tá fazendo tratamento. Mas ela disse, não, o câncer de mama é uma coisa diferente e tal, não é tão genético, e assim foi. Assim, não tem ninguém com propensão a fazer, ninguém morreu na minha família de câncer e tal. Eu disse, não, a gente vai precisar fazer um estudo para saber, mas por enquanto você vai ficar usando essa bolsa de colostomia. Aí eu disse, tá certo, né? Por quanto tempo? Aí ela fez de 3 a 6 meses. Aí você não vai fazer mais cocô normal, você vai fazer cocô por essa bolsa. Depois a menina explicou tudinho, como é que usa. Aí tá certo, né? Ela, não, mas você vai poder ter a sua vida normal, você vai poder sair, vai poder ir para lugares. Normalmente. Tá certo, até aí tá certo, né? Aí pronto, foi na quarta. Ela falou, explicou na quinta, só que na quinta eu já tava querendo ir embora, eu não aguentava mais ficar lá no hospital. Só que ela fez, olha, em relação a essa cirurgia, tá tudo bem, já tá secando, não tem problema nenhum, você poderia ir pra casa. Mas você só vai poder ir pra casa quando a colostomia funcionar, quando você comer e conseguir fazer suas necessidades. Só que eu não conseguia, por quê? Tudo que eu comia, eu botava pra fora. Tudo que eu comia, eu vomitava. Então não tinha como funcionar, então eu não ia sair daquele hospital nem tão cedo, né? Aí isso passou quinta-feira vomitando, sexta-feira vomitando, sábado vomitando. Poucas coisas que eu comia que eu conseguia, assim, que o meu organismo conseguiria segurar, né? Aí ela disse, vamos mudar a alimentação, vamos botar só alimento líquido. Aí era só um Danone, um suco, uma coisa assim. Aí ainda eu conseguia comer, né? Beber no caso. Aí vinha pastosa, aí eu já não conseguia, né? Comia e vomitava. Aí vinha só daí que eu não conseguia mesmo, comia e vomitava. Aí eu sei que quando foi, passou quinta, sexta, sábado, no domingo, eu já tava desesperada, né? Chorando. Aí o povo ia me visitar. O povo não, assim, né? Foi o meu pai, que na verdade não poderia ter visita, mas poderia fazer troca, né? Aí o meu pai sempre que ia fazer a troca, ele ia, aí ele dava uma subidinha rapidinho, falava comigo. E tinha um amigo da gente também, que ajudou a gente muito nesse tempo, que foi o seu Gera, né? Ele conseguiu ir uma vez me visitar, que foi até no domingo. Ele, bora, manda pra casa. Eu falei, eu quero ir embora, eu comecei a chorar, eu quero ir embora. Aí tá eu, não, mas fica aqui, porque eles estão observando, aqui tem médico pra ver toda hora. Aí nisso, no domingo, eles me levaram pra fazer uma ressonância. Foi uma ressonância. Pra ver se tinha alguma coisa obstruindo o intestino, né? Pra eu não conseguir segurar, sempre vomitar. Aí fez uma ressonância, não deu nada. 18 foi na segunda. Eles me levaram no domingo pra fazer a ressonância, né? Aí quando foi na segunda, eu disse, mano, eu não tava obstruído nem nada. Só que aí eu já tava conseguindo comer, né? Se você come alguma coisinha, um pouquinho, você vai andar, porque ajuda seu organismo a trabalhar, você vai conseguir segurar a comida, né? Aí pronto, eu fui,
Quando foi no dia 18, que foi o dia do meu aniversário, já tava melhor, né? Eu tava conseguindo comer direitinho e eu senti que meu organismo começou a trabalhar, né? Eu consegui fazer o cocô, na verdade, né? Na segunda. Foi saindo, aí as enfermeiras já foram me mostrando como é que fazia, pra esvaziar a bolsa, quanto tempo poderia ficar, tudo e mais, né? Porque isso aí eu vou explicar pra vocês em outro vídeo. Aí, quando foi, aí ela fez, ela disse, né, logo no começo, quando você fizer, que a gente vê que tá funcionando tudinho, você vai pra casa. Aí quando foi na segunda, que eu vi que tava funcionando, que tava saindo tudo direito, eu disse, eita, eu vou pra casa. Aí chega, eu fiquei feliz. Aí a menina que tava comigo, né, Cris, desculpa, a menina que tava comigo, ela ficou toda feliz, eita, mano, amanhã a gente vai pra casa, tal. Quando foi na segunda de noite, aí eu liguei pra minha mãe, eu tenho certeza que amanhã eu vou pra casa, porque já tá funcionando, todo dia vai pra casa e tal. Quando foi na terça-feira de manhã, eu me arrumei, tomei banho, fiquei pronta, né? Quando os médicos chegaram, só já fiz, já sei como é que mexe, como é que troca, eu quero minha alta, eu quero ir embora. Aí tá certo, a gente vai providenciar a sua alta, eu fiquei feliz da vida, né? Pra casa, a minha acompanhante também, Cris, né? Ficou feliz da vida, a gente vai pra casa, eu com a minha mãe, ó, a gente vai pra casa, Aí esse rapaz Sagera veio, olha, Amanda, eu tô indo te buscar. Eu disse, não vem agora não, deixa ele dar o papel da alta, né? Pra você não ficar aqui embaixo esperando. Aí eu sei que eles passaram, eram às 8 horas. Me deram a alta, era 11 horas, né? Aí eu liguei pra ela, ele pode vir me buscar, que se eu tiver alta eu já tô com os papéis. Só que tem que esperar o maqueiro vir me buscar. Isso era 11 horas. Ele chegou, era às 11h30. Aí o carro, né, pra vir me buscar. Aí eu fiquei 11h30, meio-dia, 12h30, e nada do maqueiro vir. A gente dizia, cadê o maqueiro? Porque tá levando muitas pessoas e tal. A gente pegou. Aí a minha acompanhante fez assim, ela pode ir andando? Aí o médico falou, pode, se ela conseguir. Eu disse, na mesma hora. Peguei as bolsas, vamos embora. Tem até um vídeo que eu fiz. Eu vou botar nessa parte aí, pra vocês verem. Pode ir, eu disse, fiquei tão feliz. Peguei o travesseiro, ela pegou minhas coisas que eu não podia pegar peso ainda. A gente pegou e foi-se embora. Aí passando no corredor, o povo chamando. Aí eu nem queria. Eu tava tão feliz, tão animada de ir pra casa, que nem olhar por mais que eu fazia. Eu fazia, tá bom, tchau, quero ir embora. Foi-se embora devagarzinho, andando devagar, eu sei que a gente pegou. Chegou em casa. Aí quando eu cheguei em casa tem a parte da adaptação, né? A adaptação no banheiro, de ir nos lugares e tal. Como esse vídeo aqui ficou muito longo, eu vou dividir em duas partes, certo? Vou botar parte 1 e parte 2. E depois vou gravar outro vídeo falando um pouquinho mais sobre a colostomia, o que é, como se adaptar, né? Porque tem pessoas que tem que reverter, outras pessoas que não conseguem reverter. Vou dizer se eu vou reverter ou não, como é que vai ser. Vou também explicar os cuidados, né, que tem que tomar, tanto no sentido do tratamento do câncer como na colostomia. Tudo isso eu vou explicar para vocês em outro vídeo, tá certo? Mas eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que ajude, né, as pessoas que estão passando por essa situação. Peço a vocês que, se vocês conhecerem pessoas que estejam nessa situação, que tenham empatia, que ajudem, que conversem. Não fiquem com medo assim de, fulaninha tá doente, eu não vou conversar. Claro que você não vai perguntar só sobre a doença, porque a gente tá tão cheio daquela doença que a gente não quer ouvir falar. A gente não quer conversar, mas não quer dizer que aquela pessoa é de vidro, vai quebrar. Ela tá sensível naquele momento. Então é bom ter pessoas que tenham amor, que tenham cuidado, que queiram ajudar. Se você não quer ajudar, você só quer falar mal, falar isso e aquilo, então nem chega perto da pessoa. Porque é um momento que a pessoa tá sensível. Eu falo por mim, sabe? E por outra pessoa também que passou por isso, que infelizmente ela não resistiu. Ela veio a falecer.
Mas é uma coisa muito chata que o povo fica. Eu sei que as pessoas se preocupam, querem saber como é que você está. Mas tem aquelas pessoas que nunca falam com você, nem era sua amiga, só era conhecida. Soube que você estava doente, né? Porque quando eu me operei, as pessoas ficaram sabendo, né? Que eu me operei, que foi sobre câncer e tal, e fica perguntando coisas que são desnecessárias. Pessoas que não lhe conhecem direito, só querem saber da sua vida. A verdade é essa. Então, seja mais sensível às pessoas, às dificuldades das outras pessoas, porque todos nós somos humanos, todos nós precisamos uns dos outros, tá certo? E no próximo vídeo eu vou explicar mais direitinho pra vocês. Mas agradeço a vocês por terem assistido. Até a próxima e tchau!